Olá, meus amigos, estamos de volta. Paramos aqui nessa distinção sobre empresa, empresário, estabelecimento. Você pode falar, Vitor, peraí, quer dizer que empresa é uma coisa, empresário é outra, estabelecimento é outra? Não, estabelecimento eu já sabia que era outra coisa. Agora, empresa e empresário não é a mesma coisa, não? Não. É o que eu sempre digo, se fosse a mesma coisa, teria o mesmo nome, né? Então, vamos lá. Pessoal, empresa. O que é empresa? Uma empresa exerce atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Este é o conceito legal de empresa, certo? Então, uma empresa ela tem o quê? O CNPJ, certo? CNPJ. Eu já estou seguindo com essa luz aqui em cima de mim, Ave Maria. CNPJ. E empresário é o quê? Não é a mesma coisa, não? Não. Imagina uma empresa aqui, imagina uma empresa de agronegócio, certo? Agrotech, certo? Empresa de agronegócio, que envolve tecnologia, enfim, produção de bens, né? Vamos lá. Aqui é a empresa, certo? Agrotech. Eu sou um ótimo desenhista, né? Vocês podem perceber isso. E aqui é Marcos. Então, um chapeuzinho nele aqui. Pronto. Marcos aqui é o empresário, certo? Então, esse aqui é o CNPJ, esse aqui é o empresário, né? O CNPJ, porque eu digo porque é a empresa, né? Empresa é uma coisa, empresário é outra. O empresário é a pessoa, né? Física ou jurídica, que exerce profissionalmente uma empresa. Então, é um empresário aqui, é Marcos, que exerce profissionalmente aqui essa empresa. Certo? Estabelecimento é o quê? Estabelecimento empresarial é o conjunto organizado de bens, materiais ou imateriais, certo? Isso aqui é importante. Materiais ou imateriais usados no exercício de uma empresa. Então, às vezes a gente é levado a acreditar, né, que o estabelecimento é o ponto comercial. A gente é muito levado a acreditar nisso. O ponto comercial é o meu estabelecimento. O estabelecimento é um conjunto. Então, se você tem a sua empresa, vamos supor, tem, sei lá, um ativo financeiro de 10 mil reais, certo? Esse ativo aqui, que circula, né, ele faz parte do estabelecimento, né? Por quê? Porque é um conjunto de bens, materiais ou imateriais, usados da empresa. Se você tem, por exemplo, sua firma, né, sua empresa tem, vamos supor, 3 imóveis, isso aqui é estabelecimento também, certo? Por quê? Porque estabelecimento empresarial é o conjunto organizado de bens, materiais ou imateriais usados no exercício de uma empresa. Então, esses 3 imóveis aqui são utilizados, né? São utilizados na sua empresa, certo? Um é um escritório, o outro é uma garagem, enfim. Isso aqui é estabelecimento, certo? Então, empresa, empresário, estabelecimento são coisas distintas, certo? Vamos agora para um princípio, né, muito importante, né? A gente já tem entrado nele aqui, mas antes eu queria explicar essas distinções e agora vamos entrar nesse princípio da função social da empresa. Primeira coisa, onde está esse princípio? Eu não vi lá no artigo 170. Pessoal, esse princípio é uma combinação, certo? Ela é uma combinação entre o princípio da propriedade privada, está no inciso 2º do artigo 170, somado à função social da propriedade, que está no inciso 3º do artigo 170. Tá? No Brasil, pessoal, o estudo desse princípio está completamente ligado ao ensaio escrito por Fábio Conder Comparato, né, chamado Função Social da Propriedade dos Bens de Produção. Vitor, eu preciso ler isso aqui? Não, você não precisa ler isso aqui, certo? Isso aqui é só para você saber. Por exemplo, eventualmente numa prova oral, direito empresarial cai em prova oral, tá? Para vocês, por exemplo, falarem, excelência, com relação à função social da empresa, né, e já caiu questão sobre isso em uma prova oral de Defensoria Pública, eu não me lembro qual, mas já caiu, né, para falar sobre a função social da empresa. E aí, o aluno que, por exemplo, falasse isso, excelência, no Brasil, né, os estudos aí desse princípio remontam aí a um ensaio escrito por Fábio Conder Comparato, chamado Função Social da Propriedade de Bens de Produção.
Então, se você falar isso para o seu examinador, ele cai para trás estarrecido, né? Porque prova oral é você se diferenciar, né, em alguns detalhes. Isso aqui, com certeza, pode fazer a diferença na sua classificação, tá? Porque sua aprovação é certa, você vai passar na prova oral. O que eu quero aqui é só a sua classificação, sua melhor classificação, tá? Vamos lá. Fábio Lhou Coelho diz o seguinte: estará satisfeito esse princípio, né? Qual princípio? Função social da empresa, quando houver criação de empregos, pagamentos de tributos, geração de riqueza, contribuição para o desenvolvimento econômico, social e cultural do entorno, adoção de práticas sustentáveis e respeito dos direitos dos consumidores. Então, veja, se a empresa, vou colocar aqui, empresa, se a empresa não paga tributos, certo? Vou colocar aqui, sonega, né? Ela sonega, ela não paga os tributos. Ela sonega. Se essa empresa degrada o meio ambiente, vou colocar aqui, poluição. Se essa empresa, enfim, não gera riqueza, se essa empresa não paga as contribuições previdenciárias dos empregados, não recolhe FGTS, essa empresa obedece à função social? Não, não obedece à função social. Então veja o quanto é importante esse princípio, tá? Não é só abrir uma empresa, é ter uma empresa que, enfim, que preencha todos os requisitos legais e constitucionais. A função social da empresa é uma delas, tá? Vamos lá. Princípio da livre concorrência. Esse princípio aqui também é um princípio muito famoso, né? Que vocês precisam saber. Pessoal, a livre concorrência está expressamente elencada no artigo 170, né? 170 da Constituição, aquele artigo que a gente viu lá no início, como princípio geral da atividade econômica. Inciso 4. Certo? Então, vocês precisam saber que ele está expresso, não é combinação como a gente viu nesse aqui, não. Né? A gente viu que a função social da empresa é uma combinação entre dois incisos. Esse livre concorrência está expresso, tá? Existem basicamente duas maneiras, né? Duas maneiras aí pelas quais o Estado se propõe a concretizar esse princípio, né? Então vejam, a concorrência, ela é o que? Livre. Então eu posso ter uma empresa B que trata sobre assunto X, eu posso ter uma empresa A, na verdade, que trata sobre assunto X, eu posso ter uma empresa B que trata sobre assunto X, enfim, uma empresa C que vende também um produto X. Isso aqui se chama o quê? Livre concorrência. No entanto, existem duas formas de o Estado, né, coibir algumas práticas que são contra a ordem, né, a ordem financeira, contra a ordem tributária, enfim. Vamos lá. A primeira se chama concorrência desleal. E a segunda, repressão ao abuso do poder econômico, né? Então, vamos entender essas duas formas, né, no próximo slide. Vamos lá. Primeiro, a gente viu que a concorrência é livre, né, mas nessas duas situações, concorrência desleal e repressão ao abuso do poder econômico, o Estado vai limitar e vai trazer sanções aí a essas empresas. Tá? Vamos lá. Primeira coisa, concorrência desleal. Onde está isso? As sanções estão previstas no artigo 183 e seguintes da Lei de Propriedade Industrial, que é a Lei 9.279 de 96. O objeto dessa punição estatal são condutas que atingem um concorrente em concreto. Vamos lá, vamos supor. Curso RDP. É uma marca, certo? É uma marca e tem aí o seu registro assegurado, certo? Imagine que outro curso, ou um concorrente, enfim, também se chame curso RDP e seja rumo à Defensoria Pública do mesmo jeito, certo? Ele copia a marca da gente e tudo que a gente produz eles repetem, né? Isso aqui se chama contrafação de marcas, certo? Isso aqui se chama concorrência desleal. Isso aqui tem punição lá na Lei de Propriedade Industrial. Então, apesar da concorrência ser livre, isso aqui não é completamente livre, porque tem limitações, né? Então, se você quiser saber mais, você lê lá a partir do artigo 183 da Lei de Propriedade Industrial. Precisa ler, Vitor? Não precisa. Ah, Vitor, mas vai ter o tempo sobrando, eu quero. Então, pronto, você pode ler. Mas, se você não quiser ler, não precisa ler. Isso aqui não cai com tanta ênfase. Se tiver no seu edital, por exemplo, aí vale a pena dar uma olhada, certo? Então, veja que isso aqui atinge, quando essa pessoa aqui, ele copia uma marca, né? Ele faz uma cópia, ele faz a cópia de uma marca em concreto, né? Ele atinge um concorrente, né? Em concreto, certo? Agora, a repressão ao abuso do poder econômico, não. Aqui não, aqui é diferente. Por quê?
Veja, as sanções estão previstas no artigo 36 da Lei 12.529 de 2011 e o objeto da punição estatal são condutas que atingem a concorrência em abstrato, ou seja, vamos imaginar o seguinte, existe um posto de gasolina chamado A combustíveis, outro B combustíveis, C combustíveis, D combustíveis. Cada um CNPJ diferente, tá? Isso aqui são postos de combustíveis, diferentes. Certo. A gasolina aqui, o valor do litro é R$5, certo? Aqui é R$ 4,99. Aqui é 5,1. E aqui é R$5 também. O que é que acontece? Os donos desses postos aqui se reúnem numa reunião, né? Eles fazem uma reunião na sua cidade e eles vão unificar o preço da gasolina. Vamos lá, pessoal, agora a gasolina aqui é R$5, não tem para onde correr. Todo mundo vai colocar R$5, né? Isso se chama cartel. Isso aqui não é uma coisa que não existe no Brasil, essa prática, certo? Não existe. Ah, Vitor, isso aqui não existe, tá? Cartel é uma coisa que não existe. Então, você vai se deparar com situações em que você vai para o posto de gasolina A gasolina vai estar R$5. O B vai estar R$5. O C R$5. Você fala, gente, todos os postos de gasolina estão o mesmo valor da gasolina, porque aí você não tem saída, você vai ter que abastecer, né? Então eles unificam o preço, de forma que ninguém se prejudica, certo? Isso chama cartel e é proibido. Então veja que isso aqui, ele não prejudica uma pessoa em si, né? Uma empresa em si. Isso aqui é em abstrato, certo? Repressão ao abuso do poder econômico. Isso aqui também é crime, tem previsão nessa lei, então quem quiser dar uma olhada pode dar, certo? Vamos tratar agora da parte que trata sobre tratamento favorecido das microempresas e empresas de pequeno porte, né? Primeiro eu quero que você saiba que microempresa é uma coisa e empresa de pequeno porte é outra. Outro detalhe, quando eu estudava para a defensoria, eu sempre achava que isso aqui era um tipo de empresa. Por exemplo, não tem a sociedade limitada. Eu achava que microempresa era uma coisa, limitada era outro tipo de empresa, e não é. Uma sociedade limitada, por exemplo, ela pode se encaixar tanto na microempresa ou na empresa de pequeno porte. Isso aqui, a gente vai ver que depende do faturamento, da receita gerada. Inclusive, acho que é o próximo slide. Aqui, ó. O que diferencia uma microempresa de uma empresa de pequeno porte? O valor da receita gerada, né? A gente vai entender melhor aqui. Mas vamos voltar. O artigo 170, né, o inciso 9 da Constituição diz o seguinte: tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. Isso aqui é um princípio, né? Princípio que favorece as microempresas e empresas de pequeno porte, certo? Artigo 179 da Constituição, o que é que diz? A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios dispensarão as microempresas, ME, né? E as empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei, certo? A emenda constitucional 42 de 2003 incluiu a linha D ao parágrafo 1 do artigo 146 da Constituição, exigindo que o tratamento tributário diferenciado e favorecido para microempresas e empresas de pequeno porte fossem feitos por meio de lei complementar. O resultado foi que, em 2006, foi aprovada a Lei Complementar 123, certo? De 2006. Ficou claro? E aí, essa lei traz todos os detalhes, né? Todos os detalhes sobre microempresa e empresa de pequeno porte, simples nacional, um monte de coisa, certo? Vamos avançar. Vocês já viram isso aqui? O que diferencia uma microempresa de uma empresa de pequeno porte? Eu falei que o valor da receita gerada. Lei Complementar 123 de 2006. O artigo 3º dessa lei diz o seguinte: para os efeitos desta lei complementar, considera-se microempresa ou empresa de pequeno porte a sociedade empresária, veja, sociedade empresária, e aqui pode ser qualquer tipo societário, certo? A sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere ao artigo 966 do Código Civil, devidamente registrado, né, conforme o caso.
Tem algumas limitações para microempresa e empresas de pequeno porte, certo? Na lei tem, mas vamos tratar aqui apenas do que interessa a esse princípio, tá? Quem tiver mais dúvidas pode abrir lá a lei e olhar os primeiros artigos iniciais, né, os artigos iniciais, sobre as limitações, quem pode, quem não pode, certo? Mas hoje vamos ver aqui apenas o que é importante para esse assunto que a gente está estudando, certo? No caso da microempresa, aufira em cada ano calendário receita bruta igual ou inferior a 360 mil reais. No caso de empresa de pequeno porte, aufira em cada ano calendário receita bruta superior a 360 mil reais e igual ou inferior a 4 milhões e 800 mil reais, certo? Então, vamos lá. Vamos lá. Até 360 mil igual ou inferior é microempresa, certo? Acima de 360, né? Acima de 360 e até 4 milhões e 800 mil, eu tenho uma empresa de pequeno porte. Passando disso, já é uma empresa de grande porte. Certo? Próximo assunto, vamos continuar na próxima aula. Até mais.